E alguns cuidados que são necessários quando você vai apresentar o teu trabalho para a empresa. Primeiro, talvez essa vergonha, né, que alguns colegas falam, e que hoje é o tema aqui da nossa conversa, talvez essa vergonha venha até mesmo de uma falta de preparo. Porque o que eu percebo, assim, algumas colegas acreditam que, trabalhar na consultoria é simples, é só eu pegar e ir lá e ofereço o meu serviço, né? Sem ter um método, sem ter um preparo prévio, sem ter um cuidado de se organizar para como que você vai abordar a empresa, quais são as empresas que você vai abordar. Então, quando você tem lá no início do teu trabalho, né, um método que vai te orientar no sentido assim, olha, como que eu vou oferecer esse trabalho? E antes disso, o que eu vou oferecer? Isso é extremamente importante, você ter clareza assim, quais são os serviços ou produtos, né, se de repente você tem algum produto, que você vai oferecer para a empresa. E esse produto, esse serviço, né, como que você vai oferecer? Né, de que maneira você vai oferecer? E também, tão importante quanto isso, é você pensar assim, eu estou querendo desligar aqui o WhatsApp, porque eu esqueci ligado, então, esqueci aqui no computador. Bom, eu vou deixar assim, porque vai que eu tente desligar ali e dar algum problema. Vamos seguir aqui no ao vivo mesmo. Bom, e aí, como você vai oferecer, é importante também que você tenha essa clareza, e principalmente tendo clareza do que você vai oferecer, porque o que você vai oferecer tem a ver com o teu conhecimento, com o saber fazer, né, com a tua experiência. Então, começa por aí, aquilo que você se sente realmente à vontade de oferecer para uma empresa, né, de fazer aquele trabalho junto à empresa. Começa por aí. Depois vai ser importante você pensar assim, mas quais são as empresas que podem contratar esse trabalho? Que tipo de segmento? Será que é indústria, é comércio, é área de saúde, área de educação? Quais são as empresas? Ou quais são os segmentos que podem adquirir esse teu trabalho, esse teu serviço? Está percebendo que você vai construindo, até chegar na empresa, você vai construindo um caminho que vai te deixando com mais clareza e também com mais segurança. Porque você está sabendo por que você está indo naquela empresa e o que você vai oferecer. Digamos que você tem clareza que você quer trabalhar com saúde mental e trabalho, né? Com consultoria em saúde mental e trabalho. Que eu trabalho baseada na psicodinâmica do trabalho e, portanto, né, a psicodinâmica do trabalho, no contexto das organizações, ela vai trabalhar com saúde mental e trabalho, não é psicoterapia e nem é terapia em grupo, e nem é plantão psicológico, porque são 3 atividades, essas 3 que eu estou citando para você, que são lá da clínica, não são da psicologia organizacional e do trabalho. E quando nós nos propomos a trabalhar com consultoria nas organizações, nós vamos trabalhar na perspectiva da psicologia organizacional ou da psicologia do trabalho. É uma outra abordagem, é um outro olhar. Você vai ter um olhar para o contexto, você vai ter um olhar para a organização como um sistema que está integrado, né, que não é partes isoladas, um departamento não tem nada a ver com o outro, enfim. É uma outra visão, né? Também pensando na psicologia do trabalho, como esse trabalho afeta esse trabalhador, como que afeta a subjetividade desse trabalhador, como que afeta o corpo desse trabalhador, a saúde desse trabalhador, não só a saúde física, mas a saúde mental também. Então, é um pouco diferente, né, do olhar e da visão da psicóloga clínica,
que é extremamente importante. Eu não estou aqui avaliando, comparando, não é isso. Eu só estou falando de contextos diferentes. É como quando você vai no médico, né, o médico oftalmologista, ele vai ter um olhar, né, para os teus olhos, né, para a tua visão. Quando você vai no médico gastro, ele vai ter um outro olhar, ele não vai estar se importando com a tua visão. E está tudo certo, tanto um quanto o outro tem a sua importância, né? Mas com abordagens diferentes, usando procedimentos diferentes, e é isso. E aí, voltando na nossa conversa, né? Então, se você decidiu que vai trabalhar com saúde mental e trabalho, ok. E aí você vai oferecer para as empresas. Antes disso, quais as empresas, né, que podem absorver esse tipo de trabalho? Uma estratégia interessante é você pensar assim, bom, qual empresa onde há um índice maior de adoecimento mental, de adoecimento psíquico? Aonde as pesquisas mostram que há uma maior incidência de sofrimento psíquico? Aí é que nós, enquanto psicólogas, e que temos sim uma formação baseada na ciência, aí nós podemos nos diferenciar, porque a gente não vai fazer essa reflexão, essa análise no senso comum. A gente busca nas pesquisas, que tem muitas pesquisas científicas, né, já trazendo essas informações, para a gente poder respaldar a nossa decisão, que é empresarial. Né? Porque você, enquanto consultora, é uma empreendedora, é uma empresária, então, assim, para eu poder definir quem vai ser o meu cliente, como que eu defino isso? Você pode utilizar, então, das pesquisas, né, científicas. Bom, então, o adoecimento mental está sendo mais frequente no segmento tal, nas empresas X, enfim. Eu não vou aqui entrar em dados de pesquisa, porque eu acho que não é o tópico, não é principal do nosso tema hoje, que o nosso tema é: tenho vergonha de ir nas empresas apresentar o meu trabalho. Então, voltando aqui para a nossa conversa, as pesquisas vão te ajudar nesse sentido, né, de você ter mais clareza e fundamentando a tua prática. Então, você percebe que se você tem um método que te ajuda nesse sentido, e você usa, então, da pesquisa científica, você vai, né, pesquisar, vai verificar o que as pesquisas dizem, quais são os indicadores em relação a esse tema que você vai oferecer. Quando você vai definindo essas empresas, esse segmento, você já está mais próxima dessa empresa cliente, no sentido de ter mais empatia e de também atender a uma necessidade que é dessa empresa. Porque não é oferecer algo que a empresa não esteja precisando. Percebe a diferença na estratégia? Porque você está fazendo assim, quem precisa disso? Tal empresas precisam disso. Quem tem essa dor? Tais empresas têm essa dor. Bom, se essas empresas têm essa dor, então essas empresas agora estão no meu radar e eu vou definir, né, quais empresas realmente eu vou ter como foco. Quando eu vou fazer esse movimento, né, de ver como que eu vou chegar até essas empresas, se vai ser por networking, se vai ser por contato, como que eu vou chegar até essas empresas, eu já tenho uma proximidade maior no sentido delas darem atenção. Por quê? Porque é algo que vai ao encontro da necessidade delas, da dor que elas estão sentindo. É a mesma coisa